Olá a todos. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto bastante importante, bastante sério, que é a carne de laboratório e a agenda canibalista, tá? Não é uma piada, não é uma brincadeira, isso aqui é sério, isso aqui é super real, está nos nossos dias e isso aqui vai ser introduzido para nós, certo? De alguma forma ou de outra, e nós precisamos ficar super atentos a isso, certo? Então, vem a pergunta que eu vou fazer também. Vou me fazer de inocente aqui, né? Vou me fazer de bobo e vou fazer essa pergunta. Qual a intenção por trás? Reparem que tem dois pontos de exclamação e um de interrogação. Por quê? Porque aqui eu já sei a resposta para essa pergunta. Mas a ideia é fazer você pensar, você que está fazendo. Quer dizer, você que está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, pensar: pô, qual será a intenção por trás disso? Pois bem, então nós veremos nesse vídeo de hoje qual é a intuição por essa agenda canibalista. Vamos por partes. Então é o seguinte, irmãos. Temos que entender que todas essas agendas propagadas pelo sistema, todas elas estão conectadas. Todas elas servem ao mesmo propósito, certo? É como se fosse, por exemplo, vários galhos da mesma árvore. Ou seja, vários galhos têm funções diferentes, mas todos com o mesmo propósito. Então, essa agenda da carne de laboratório e a agenda do canibalismo, né, que está emergindo aí no sistema, certo? Portais de notícia, né, principalmente como esse daqui, CNN entre outros, tá? O propósito específico disso é o quê? É fazer isso, conduzir as pessoas a esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, adotar essas concepções no seu dia a dia, ou seja, o novo normal. Muitas pessoas não perceberam, mas o mundo ele mudou, certo? Desde que tudo isso que está acontecendo no mundo aconteceu em 2020, né? Desde quando tudo isso começou em 2020, a gente percebe que o mundo mudou, o mundo está diferente, certo? Mas, enfim, vamos acompanhar essa matéria aqui, ó. Vou deixar o link na descrição. Diz o seguinte, ó: Brasil deve ter carne feita em laboratório entre 2024 e 2025. A proposta vem da BRF, uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo, em parceria com a startup israelense Aleph Farm. Então, essa matéria é desse ano, 4 de março, certo? E a gente vai ler aqui e a gente vai chegar a uma conclusão depois com outras coisas. Pois bem, então diz o seguinte aqui, ó: a chamada carne de laboratório deve chegar às prateleiras dos supermercados brasileiros entre 2024 e 2025. Pois bem, eu acredito que grande parte das pessoas que me assistem aqui são do Brasil, certo? Então a gente vê a implicação que isso aqui vai ter diretamente no nosso país. Ou seja, nos nossos mercados, nos mercados que a gente está acostumado a usufruir, percebe? Então, a gente tem que ficar ciente que isso vai afetar nossas vidas, certo? Isso aqui vai virar um tipo de alimentação normal, certo? Isso aqui vai passar a ser consumido com mais frequência pelos cidadãos brasileiros, certo? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse olhar crítico que nós aqui temos, que nós questionamos. Elas vão aceitar isso, vão achar maravilhoso. Ah, é carne, se tem gosto de carne, então eu vou comer. Ou seja, não importa se o negócio, sei lá, se possivelmente o negócio, sei lá, tem alguma, sei lá, célula cancerígena, vamos dizer assim, ou se é feito com algum tipo de produto que pode, sei lá, modificar o nosso DNA, nos fazer mal de alguma forma possível, percebe? Então a gente tem que pensar de todos os lados. Então não dá pra ser inocente até certo ponto de achar que isso aqui é pra nossa saúde, porque a gente não a gente sabe que não é. Pensar que isso aqui é pra nossa saúde é muita hipocrisia. Por quê? Porque a gente já nasce num sistema onde boa parte dos alimentos que consumimos são geneticamente modificados, galera. Eu já fiz até vídeo sobre isso aqui. Grandes empresas fizeram parceria, certo? Então, extremamente para isso, para propagar a semente GMO, os GMOs, né, que é o geneticamente modificado. A gente sabe que tem a Bayer, a Monsanto, que fizeram parcerias, essas duas, certo? Eu não vou me estender muito falando disso aqui no vídeo, tá? Porque tem um vídeo sobre isso aqui no canal, o vídeo 032, procure aí. Pois bem, mas a gente sabe que nada disso aqui é pro bem,
certo? Nada disso aqui vai fazer bem para nós, porque a gente consome muitos produtos à base de soja. Soja, ela, tipo assim, faz muito mal, certo? Pro nosso corpo, certo? Ou seja, a gente consumindo esse tipo de coisa sempre, né? Usualmente, né? Normalmente a gente acaba sim sendo afetado e tendo um corpo mais fragilizado, podendo até fragilizar o nosso sistema imunológico, certo? E no longo de prazo, num período de longo prazo, desculpa, pode até nos acarretar doenças sérias também. Então, isso já é uma série de coisas que, tipo assim, já tem, tudo isso tem um lado científico por trás, certo? Não é um detalhe do vídeo, porém, a gente tem que entender que isso aqui não vai fazer bem. Então, diz assim, ó, que a tecnologia, né, tenta suprir a demanda por proteína animal com menos impacto ambiental. Olha só, olha a desculpa para tudo isso. Impacto ambiental. Que interessante. Parece que a gente já viu essa agenda anteriormente, não? Não, não, sério, isso aqui é o ápice, galera. Sério, eu vou ler de novo, vou ler de novo. Diz o seguinte, ó. É isso mesmo que você ouviu. Não é uma piada. Olha o que está dizendo aqui, ó. A tecnologia tenta suprir a demanda por proteína animal com menos impacto ambiental. Uau! Tipo assim, cara, isso aqui é o ápice da insanidade do ser humano. Tipo, percebe? Todo tipo de matéria tem alguma coisa se referindo a mudanças climáticas ou então se referindo à questão de desastres ambientais. Aí eu faço a pergunta para vocês: vocês ainda têm dúvida que não existe uma agenda em curso? Eu sei que grande parte aqui das pessoas não tem dúvida disso, mas tem pessoas que estão chegando agora no canal, pode estar vendo esse vídeo, vocês têm dúvida de que não existe, sim, pessoas acima que lucram, pessoas que se dão bem com a propagação de certas narrativas? Vocês percebem o interesse deles de querer propagar muito determinados assuntos? Aí tem gente que não, tem gente que vai dizer assim: não, mas você é um teórico da conspiração, você é um negacionista da ciência. Ah, você tá de brincadeira, mano. Não, sério, é muita hipocrisia do pessoal. Sério, olhando esse tipo de conteúdo é impossível você não se dar conta disso. Ou seja, você tem que ser muito bobo, muito inocente para achar que essas matérias que difundem sempre as mesmas questões não é com o intuito de manipular as pessoas, percebe? É impossível não achar, não desconfiar que isso é com o intuito de manipular, porque a gente sabe que é, porque a mídia fala o que os donos delas mandam. Detalhe, isso aqui é CNN Brasil, certo? Ou seja, é uma página brasileira de divulgação de notícias do mundo, claro, pega notícias do mundo inteiro, mas, né, trata, vamos dizer assim, coisas também daqui do país. Então, vocês percebem que, tipo assim, sempre a mesma jogada de sempre. E a gente sabe que a mídia é a maior ferramenta que eles têm em mãos, certo? Então a proposta dessa empresa aí, de setor de alimentos, já desenvolveu a tecnologia, certo? E necessária em outros países também, é o que diz aqui. Então é o seguinte, eles dizem que a desculpa por isso, por essa demanda dessa carne feita em laboratório, se dá por conta da gente ter que emitir menos, da gente ter que consumir menos proteína animal, porque isso está fazendo mal para o meio ambiente. Ah, então quer dizer que, tipo assim, como a gente vive num planetinha, né? Numa planetinha bola molhada inclinada, né? Então, como esse planetinha bola inclinada, ele tá dodóizinho, planetinha, tá dodóizinho. Então, como o planetinha tá dodóizinho, a gente tem que ajudar o planetinha a não morrer. Por quê? Porque os nossos hábitos alimentares de comer carne vai influenciar no planetinha. Cara, percebe? Será que isso faz sentido? Qual prova, qual evidência científica nós temos disso? Ou seja, percebe? Não tem fato nesses discursos, só tem retórica. Percebe? Só retórica. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal desmentindo o aquecimento global. Assista o vídeo 030, certo? Ou seja, o que a gente está tendo hoje são o quê? São verões mais quentes e invernos mais frios. Isso não tem a ver com aquecimento global, isso tem a ver com o nosso Sol, ponto focal. No modelo da Terra plana, o plasma vai dar origem ao nosso ponto focal, o Sol, e o Sol está ficando cada vez mais concentrado, ele está concentrando energia numa área menor, e ele vai gerar um ambiente cada vez mais quente, certo? E onde for recebendo menos energia solar vai ficando mais frio.
Isso é o que está por trás. Inclusive, cientistas nessa área de climatologia, como o Ricardo Felício, que era professor da USP, ele fez um slide, quer dizer, ele fez uma apresentação com 400 slides provando cientificamente que o aquecimento global de origem antrópica que nos vendem é uma balela, é uma farsa, é uma fraude. O que aconteceu com o cara? Perdeu 80% do salário. Pois é, esse é o estado da ciência, tá? Entre aspas, que o pessoal chama de ciência, que pra mim não é ciência faz tempo. Então esse é o estado da ciência, que o pessoal idolatra, tá? Porque o slogan de hoje é: confie na ciência, que ela te salvará. E se você questionar, você é o quê? Um teórico da conspiração, negacionista, etc e tal. Enfim, vamos continuar aqui na matéria. Como toda a carne é composta por células, a produção da carne cultivada tem início justamente com a coleta das células bovinas. Este processo é feito em animais saudáveis, sem trazer nenhum tipo de dor ou prejuízo à qualidade de vida deles. Depois, em laboratórios com condições controladas, estas células são cultivadas e nutridas, até que cresçam e formem tecidos. São estes tecidos que, com o processo de regeneração, tornam possível chegar ao resultado de um bife, por exemplo, exatamente como o que já estamos acostumados a ver nos supermercados. Uau! Então, o processo em laboratório também é mais rápido, enquanto na indústria tradicional só é possível ter o produto final em aproximadamente 3 anos, é o que eles estão dizendo. No laboratório, a carne estará pronta em menos de 1 mês. Olha só, hein? Aí, existe uma demanda crescente, né, por proteína, uma demanda da população, e nós não temos dúvidas que esse produto será extremamente competitivo, sustentável, para atender a demanda que virá no futuro próximo, né? Diz aqui os caras. Então, basicamente é isso aqui, galera. Então, enquanto na matéria anterior os caras estão querendo criar carne em laboratório, essas duas matérias dizem o seguinte, ó. Essa matéria da esquerda diz o seguinte: o cara, né, que quer vender salame crescido feito de Kanye West é 100% sério? Então, olha o que está dizendo aqui. O cara quer vender um salame feito de Kanye West, ou seja, diretamente da carne do cara. Ou seja, isso aqui não é uma piada, certo? Isso aqui é real, está nos nossos dias, certo? Essa outra matéria da direita diz o seguinte: você comeria carne de celebridade? Tá perguntando, fazendo uma pergunta. Então, pensa só, tem pessoas que levam isso aqui a sério, tem pessoas que sabem que esse tipo de coisa aqui é real. Não é tipo, ah, não, isso é coisa de um maluco que acredita nisso. Não. Isso são coisa de pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. São o quê? São satanistas. Porque a gente, não sei se todo mundo sabe, mas essas doutrinas vêm por parte de satanistas. Boa parte dos satanistas são vegetarianos, certo? Então, o que acontece? No sistema, os satanistas eles se infiltraram por todo o sistema, certo? Porque quem controla esse mundo são satanistas, todo mundo sabe disso. Então, essa agenda ela não está sendo propagada para esses tempos agora, fim dos tempos, à toa. Tem um motivo grande por trás disso. E matérias como essa servem para quê? Para propósito de programação neurolinguística. Acostumar o nosso subconsciente a se acostumar com essa ideia bizarra, ridícula, que é totalmente antibíblica, certo? Ou seja, são ideias novaeristas, de satanistas que estão infiltrados por todo o sistema para querer corromper a moral humana, as virtudes da família tradicional. Não só essa agenda, mas como outras, certo? O veganismo ele tem relação direta com o satanismo. Talvez eu faça um vídeo depois explicando isso mais detalhadamente, mas tem, certo? E isso é algo muito sério, certo? E essas matérias aqui não estão com esse propósito aqui à toa, não estão propagando essa informação à toa, certo? Então, alguém ainda tem dúvida de que isso aqui não é canibalismo, de que isso aqui não se trata de canibalismo? Ou seja, o próprio sistema está jogando na fuça, na nossa cara. E muitas pessoas se bobear, a gente pode chegar a um ponto de que as pessoas podem achar isso aqui normal, galera. Porque a gente sabe que no mundo as pessoas não pensam mais, certo? As pessoas já chegou num grau, a maioria, né, das pessoas chegaram num grau de perversidade tão grande que, tipo assim, qualquer coisa para elas parece que é lucro. Então, é o que eu tô falando, o sistema cada vez mais impondo subliminarmente, certo? De uma forma bem sutil, ideologias como essa aqui, agendas como essa, incentivando ao canibalismo. E muitos não estão percebendo, isso é coisa de satanista, certo?
Bom, esse artigo aqui, ó, da Daily Star, já diz o seguinte, ó. Startup oferece salame cultivado a partir de células de celebridades em profecia bíblica de canibalismo. Então, tá dizendo aqui que o BitLabs, BitLabs oferece aos clientes a chance de transformar Jennifer Lawrence ou Kanye West em uma salsicha deliciosa. E um site religioso está alertando que é um sinal do apocalipse. Então, galera, tipo de matérias como essa, justamente para propósito de programação neurolinguística, ou seja, isso aqui é uma coisa super nojenta, certo? Super nojenta. E eles estão fazendo algo que é totalmente abominável para o criador, que é o quê? Que é o ato de você comer carne humana. Ou seja, comer carne de animal? Não, aí não pode. Eu comer carne de animal eu não posso, porque tá fazendo mal pro meio ambiente. Oh, como a elite é tão preocupada com o meio ambiente, né, galera? Né? Como eu. Não, tipo assim, não, sério, tô sendo irônico, galera. Sério, modo irônico ligado. Então. Modo irônico ligado a 1000. Mas, tipo assim, vocês percebem como isso é com o intuito de manipulação? Como não faz sentido nenhum? Como isso é coisa de gente doente da cabeça? Ou seja, não tem lógica, só tem retórica, não tem fato. Ou seja, você comer carne de animal não pode. Não, não pode, Lucas, senão vai fazer mal pro meio ambiente. Mas comer carne de ser humano, aí pode, aí é ok. Não, sério, que mundo é esse, galera? Sério, que mundo absurdo, que mundo... Sério, não, na moral, eu fico indignado, certo? Fico indignado com isso, porque, tipo assim, isso é nojento, galera. Então, uma coisa abominável como essa, tipo assim, tá sendo propagada pra nós, tá bem diante dos nossos olhos, certo? Desculpa, pra mim isso aqui é nojento, certo? Tipo assim, que mundo horrível é esse? Percebe? Isso é pra gente ver o quê? O que a gente tem que aprender com isso aqui? Que o mundo jaz no maligno. O mundo já tá destinado a uma direção, certo? Os que seguem o mundo vão na mesma direção, certo? Ou seja, eles vão todos pro matadouro, todos estão sendo conduzidos ao matadouro, resumindo, certo? Então, galera, esse tipo de coisa aqui é bastante real, percebe? Pra quem acha que isso aqui se trata de loucura, teoria da conspiração, etc e tal, olha o que diz esse artigo do The New York Times. Manobra destinada a Ocasio-Cortez sobre mudanças climáticas, né? Aí diz, comece a comer bebês. Ou seja, isso aqui é bastante real, percebe? Isso aqui não é teoria da conspiração. Isso aqui é uma coisa real, percebe? Então diz o seguinte aqui, ó, que em uma reunião no estilo prefeitura lotada, hospedada no Queens, na quinta-feira pela deputada Alexandria Ocasio-Cortez, uma jovem se levantou e começou a abordar a crise climática, né? Como sempre, né? A elite está muito preocupada com as mudanças climáticas. Nossa, tipo assim. Aí diz o seguinte aqui, ó. Mas seus apelos, né, deram uma guinada abrupta, né, para o absurdo. Seu próximo slogan de campanha tem que ser este, disse ela, tirando a jaqueta para revelar uma camiseta que dizia salve o planeta e coma as crianças. Ou seja, isso aqui é bastante real, percebe? A gravidade disso. Infelizmente existem pessoas que parece que tem um parafuso a menos, certo? Que são usadas como massa de manobra para puxar essa agenda. Pessoas que são usadas pelo próprio sistema, ou seja, nada disso é por acaso, tudo é plantado, percebe, galera? Tudo nesse mundo, tudo que está ao nosso redor é plantado de alguma forma, percebe? Não vamos nos deixar ser enganados por essas pessoas profanas, certo? E ela diz mais, ó. Precisamos começar a comer bebês, disse a mulher. Há muito CO2. Todos vocês sabem, vocês são um poluente. Então, ela quer que a gente fique ciente que a gente é um poluente. Percebe? Ou seja, todos os seres humanos, incluindo eu e você, somos poluentes. Mas agora eu pergunto a você. Esses caras que são donos dos transatlânticos, que são donos das companhias aéreas, esses caras que andam de avião, que andam de helicóptero pra lá e pra cá, será que esses caras não poluem nada? Será que esses caras não estão poluindo o mundo? Essas celebridades aí que usam roupas, a cada show você vê essas celebridades usando roupa diferente, cantor, né? Usando roupa diferente com tipos de materiais que nem é conhecido, é desconhecido, e a boa parte desses materiais poluem os rios, são jogados nos rios e poluem os oceanos.
nos mares, né, nos oceanos, etc e tal. Então, esses caras que são donos dos transatlânticos, porque não sei se vocês sabem, talvez muita gente aqui não saiba, mas é comprovado, vocês podem pesquisar isso, que apenas um navio, uma embarcação, polui muito mais do que 1 milhão de automóveis. É isso mesmo que você está ouvindo. Um barco, um navio, certo? Um navio ele polui mais, uma embarcação ele polui muito mais do que 1 milhão de automóveis, certo? Ou seja, esses caras que são donos dos transatlânticos, esses caras ricaços, que andam de helicóptero pra lá e pra cá, avião pra lá e pra cá, Ferrari pra lá e pra cá. Será que esses caras não poluem nada? Esses caras que botam fogo nas florestas de propósito, será que esses caras que não poluem nada? É uma pergunta, porque é hipocrisia. Então vocês percebem como tudo isso é uma intuição de querer direcionar as pessoas para a aceitar determinadas agendas com normalidade? É isso que eles querem, direcionar as pessoas para elas acharem isso aqui tudo normal, aceitarem isso aqui com extrema normalidade. Esse é o objetivo desses caras, desses satanistas, certo? Porque tá nítido, galera. Então, é a hora de acordar, percebe? É a hora de acordar. Então, olha só. Então, aqui tá a moça, né, na palestra lá, tem até o vídeo. Vocês podem procurar na internet. Então, é o seguinte. Então, pra moça, nós somos poluentes e os bebês emitem muito CO2, por isso nós temos que comer bebês. Ah, sério? Então vocês podem ver que a mesma elite que diz que o mundo está superlotado e que a gente não tem que ter filho, são os mesmos caras que apoiam esse tipo de ideia, são os mesmos caras que colocam pessoas como essa moça aqui pra divulgar esse tipo de coisa, pra divulgar esse tipo de ideologia, pra propagar isso com normalidade. Ou seja, como a bebês, não tenha filhos. Se você tiver filho, você tem que comer ele porque ele está emitindo muito CO2. E o CO2 vai impactar no planeta. A elite é muito preocupada com o planeta. Oh, coitado do planetinha. Percebe como... Galera, tô sendo irônico, tá? Mas vocês percebem como tudo isso é com o intuito de retórica? É com o intuito de quê? Fazer a programação mental, manter todo mundo ali, ó, no cabresto, controlado. É isso, galera. É isso. Ou seja, os mesmos caras que acreditam que a Terra tá superlotada são os caras que usam essa mulher para o quê? Avançar essas agendas, puxar essas agendas. Então, para puxar a agenda, percebe? Então, nós temos que pensar, galera, botar a cabeça para funcionar. Para quem acha que isso é loucura, etc e tal, não, isso não é loucura, isso não é uma piada. Tem camisas, ó, Save the Planet, Eat the Children, ou seja, salve o planeta comendo as crianças, ou seja, isso aqui é bastante real, percebe? Olha lá, blusa, salve o planeta comendo as crianças, ou seja, sempre tem uma propaganda por trás disso, percebe? Isso aqui é bastante real e tá nos nossos dias, percebe? Camisas com esse slogan, olha lá, ó, salve o planeta comendo as crianças, né? Na rua, ou seja, essa propaganda tá estampada em vários lugares diferentes. Ou seja, isso de alguma forma influencia nosso subconsciente. Olha lá, ó. Coma carne de celebridades. Ou seja, tudo com a mesma intuição. Puxar essa agenda de canibalismo, percebe? Então, agendas como essa, agendas como vegetarianismo, agendas como ideologia de gênero, agendas como aquecimento global, todas estão juntas, todas trabalham juntas. São todas artimanhas do demônio, certo? Para o quê? Para influenciar a humanidade no caminho errado, percebe? Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Eles querem nos proibir de comer carne de animais, certo? E querem nos impor uma carne de laboratório, ou seja, uma carne geneticamente modificada que a gente não sabe do que foi feito, certo? Por quê? Porque eles dizem que os nossos hábitos alimentares de comer carne de animal está influenciando no meio ambiente, vai fazer com que o meio ambiente se desintegre, etc e tal, vai fazer mal para o meio ambiente, vamos dizer assim, é nocivo para o meio ambiente a gente comer carne. Vamos ver o que a Bíblia diz? Aqui eu tenho a versão em português e eu tenho a versão em inglês. Vamos ler primeiro em português. 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 1 ao 4 diz: o Espírito Santo, né, o Ruach HaKodesh em hebraico, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, isso aqui é doutrinas de demônios que está sendo propagada por satanistas dentro do sistema.
Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência o quê? Cauterizada. É isso que essas pessoas têm. Por quê? Porque elas falam mentiras, são hipócritas. São líderes que proíbem o casamento, que é o que vai acontecer futuramente, e a abstinência de alimentos que o Altíssimo Todo-Poderoso criou para serem recebidos com ações de graças, né? Pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade, pois tudo que o Altíssimo Iá criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças. Por que eu peguei essas duas versões, a português e a versão em inglês? Porque na versão em português está modificado esse versículo. Está dizendo aqui que eles proíbem casamento e ordenam a abstinência de alimentos. Ou seja, qualquer pessoa que for ler isso aqui vai ter dúvida. Vai ler isso aqui e vai pensar, pô, abstinência de alimentos? Como assim? Então, que tipo de alimento é esse? Ou seja, vai gerar dúvida no leitor. Mas agora, a versão em inglês, que está aqui do lado, que é a versão da esquerda, a gente vai ler, diz o seguinte, ó. No mesmo versículo aqui, versículo 3, diz o seguinte, ó. Eles proíbem casamento e exigem o quê? Eles exigem abstinência de carne, ou seja, meat. Ou seja, commanding to abstain from meat. Ou seja, ele ordena que se abstenham de carne. Ou seja, a versão em inglês está deixando bem claro que é carne, galera. Ou seja, é um alimento, a carne, que como está dizendo aqui, ó, que o Altíssimo criou, que é para ser recebido com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade, pois tudo que o Altíssimo cria é bom, certo? Deve ser e não deve ser rejeitado, nada deve ser rejeitado. Se puder, tem que ser recebido com ações de graças. Ou seja, o que a elite está propagando? Que a gente não pode comer carne. E o que a Bíblia diz? Exatamente o oposto, que a gente não tem que se abster de carne, certo? Então, galera, a gente tem que usar a Bíblia como base. A gente sabe que a palavra é o guia, a escritura é o guia de tudo. Nada que eu falo aqui nesse canal vai ter base se não tiver a escritura. Ou seja, o alicerce, a firmeza da verdade, a coluna da verdade é a escritura. Então, nada do que eu falo nesse canal vai valer de nada, vale de nada, nada tem valor se não tiver a Bíblia. Então, galera, o que eu mais tento fazer aqui é fazer as pessoas acordar, certo? Pôr as pessoas para pensar, ver que o nosso mundo tem problema, que as pessoas possam tomar uma direção seguindo a Bíblia, o Messias, Yahushua HaMashiach e o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. E também, óbvio, né? Seguirmos um caminho positivo, um caminho bom, certo? Nos redimir dos nossos pecados, nos arrepender e aceitar Yahushua HaMashiach, que morreu por nós como o nosso único Messias, porque esse mundo aqui jaz no maligno. Bom, espero que tenha ficado bem claro para todos. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.